Oi, pessoal, quanto tempo que eu não venho aqui falar com vocês, né? Então, o que que acontece com a gente? A gente está indo bem, de repente, a gente começa, hoje eu não vou fazer isso, daqui a pouco eu não quero fazer aquilo. E a gente para até de fazer as coisas básicas que a gente fazia. Mas por quê? Qual é o motivo que nos leva a parar de fazer as coisas que a gente sempre fazia? E a gente sente assim, estou perdendo a força, estou perdendo a energia, mas o que nós precisamos é estar sempre em busca de uma mudança, sempre em busca de alguma coisa. Mas se a gente está correndo atrás do caminho errado, e a gente fala assim, será que é isso mesmo que eu quero? Aí nós mesmos ficamos nos culpando, não, mas não era bem isso que eu estava querendo. Mas a gente não sabe nem para onde que a gente vai correr, para qual lado que eu vou. São tantas opções, então primeiro a gente tem que estar centrado em nós mesmos, nos entender, saber quem nós somos. Então, hoje está explodindo por aí em todos os cantos, conheça a si mesmo, autodesenvolvimento pessoal, nós vemos vários e vários livros, mas a gente fica estudando, consumindo vários conteúdos, e no final das contas a gente acaba se perdendo, a gente começa a seguir uma linha, começa a seguir uma coisa assim, "Ih, não, aquela outra ali é melhor, peraí, aí larga tudo que já fez aqui e vai para lá. Só que as pessoas não entendem que está tudo conectado. Mesmo que você vá por esse caminho, por essa linha, você vai chegar lá. O que você não pode é achar que o seu caminho é melhor que o caminho do outro. Você não pode achar que o que você está fazendo tem mais valor do que o outro está fazendo. Eu faço desse jeito, mas é para cada um faz cada um faz do seu jeito, né? Então, por exemplo, todo mundo vai fazer uma oração. Eu rezo ajoelhada. Eu rezo só com a mão assim. Eu rezo de olho fechado. Tanto faz, porque o que mais importante é o que vai dentro de cada um, o sentimento, a emoção, a vibração. Então, o que a gente aprende hoje na humanidade é como nós vamos elevar as nossas vibrações, como nós vamos elevar a nossa energia, como nós vamos é, poder sair de dentro e botar para fora quem nós somos de verdade. E não ficar sempre colocando uma máscara que nós somos lindas, maravilhosas, que nós somos pessoas perfeitas e que nós sabemos julgar o que é certo e o que é errado. Então, hoje eu queria trazer para vocês o conhecimento, um pouquinho. Não me aprofundei nisso, né? Mas assim, pelo tempo que eu estou estudando, eu penso assim, poxa vida, tanta gente falando da mesma coisa, deixa eu ver o que que é isso. Aí eu fui ver, né, o que que era as leis herméticas. As leis herméticas trazidas, né, supostamente pelo Hermes Trismegistus. Então, é uma sabedoria antiga. O que que todo mundo hoje busca? É um conhecimento ancestral. As pessoas querem saber o que é oculto, o que não está revelado, né? Se você colocar no YouTube uma chamada assim, o segredo, o mistério, o que está oculto vai ser revelado, as pessoas ficam, porque está todo mundo buscando a pedra filosofal, a pedra que vai, né, aquela coisa assim, oculta que vai ser revelada. E, na verdade, está tudo aí, só que de diversas formas. Então, o que que aconteceu com o Hermes Trismegisto, né? O Trismegisto significa três vezes mestre, três vezes grande, né? Então, o que que ele vai trazer? Ele vai trazer uma sabedoria ancestral, ele vai trazer um conhecimento espiritual profundo. Então, quem começava a seguir esses ensinamentos, eles eram chamados de os iniciados. Imagina que você está estudando, que você está diante da pirâmide. Então, você do lado de fora, você só consegue ver um lado. Para você ir para o outro lado, você ia ter que andar léguas e léguas e léguas, né, eu imagino, para poder chegar do outro lado. E depois para o outro lado e do outro lado. Só que se você estiver dentro da pirâmide, no centro, em algum lugar, você vai ter a visão dos quatro lados. Então é isso, quando você entra nesse lugar oculto, nesse portal, quando você entra ali, é que você consegue ter a visão geral de tudo que está acontecendo. Então, quando você está só de um lado, do lado de fora, que você é assim, eles dizem, né? É no livro que eu li, que eles dizem que você é o profano, você ainda está do lado de fora, você não teve o chamado. Então, muita gente hoje escuta falar a lei da atração, escuta falar disso, daquilo, mas manifestação, que manifestação é essa? E fica só no blá blá blá, mas não entra aqui dentro.
né? Tem pessoas que até aprender o que realmente manifestar, elas ficam, sabe, se debatendo, e como é que não funciona, funciona aqui, não funciona ali, aí eu segui esse mestre, depois larguei, segui esse outro, depois segui esse outro, segui esse outro. O mestre que você tem que seguir é você mesmo. Mas primeiro você absorve um conhecimento, você tem que integrar esse conhecimento em você. O que é integrar? Você realmente, isso aqui faz sentido para mim? Se não faz sentido, larga de vez. Mas se faz sentido, peraí, deixa eu olhar isso aqui de novo, deixa eu olhar isso bem. Então, lá atrás, quando eu comecei a estudar o Mestre Saint-Germain, no início, antes de eu ter estudado qualquer coisa, eu não queria nem saber, não queria nem escutar falar. Mas depois eu comecei com reiki, não sei o quê. Aí eu fui, olha, gente, eu fiquei apaixonada, fiquei me debruçando em cima disso. Então, quando você se apaixona, que você entende que aquele é o caminho que vai te levar para um lugar diferente, veja bem, não quero ser melhor que ninguém, eu quero só evoluir como eu mesma, como pessoa. E, se possível, né, levar esse conhecimento que eu estou tendo para outras pessoas. E ontem, uma seguidora minha, né, uma grande amiga, ela falou assim para mim: Poxa, você não está mais postando. Realmente, né? Eu tive esses problemas assim de, eh, assim, das distrações, né? A gente se deixa levar pelas distrações e fala assim, daqui a pouco eu posto o vídeo, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco não sei o quê. E nessa brincadeira vai se passando um tempão. Aí ela me falou assim, poxa, quando você postava os vídeos, eu assistia, aquilo me dava um gás, me dava para a semana, eu já passava a semana toda. E olha, quando eu vejo meus vídeos, eu falo assim, cara, eu falava coisas tão simples, mas às vezes é isso. Se eu puder, com as minhas ações, mover o mundo, incentivar uma pessoa que seja, eu já fico muito feliz, porque isso é uma retribuição de todo o meu esforço, todo o meu estudo. Então, eu estou trazendo aqui, eu estou tentando trazer para vocês, assim, o meu entendimento das leis herméticas que as pessoas falam, né, que estão naquele livro, O Caibalho, que são 7 leis, tá? 7 leis, assim, muito simples, mas que a gente tenta complicar. Tenta não, a gente acaba complicando isso e fica todo mundo... Ai, eu não entendo. Se eu for falar das leis universais para uma pessoa que não entende nada, que está ali 24/7, na batalha, na guerra. Acorda já como se tivesse com uma bola de ferro no pé, fala assim, eu vou me arrastar para o trabalho. Todo mundo tem a mesma dificuldade todos os dias, mas só que uns decidem acordar felizes, buscando uma alegria que seja no dia, e outras não. Elas passam o dia inteiro reclamando, dizem, não, eu estou rezando, estou fazendo minhas orações, fazendo meus rituais, mas é só da boca para fora, é só aqui no externo. Não é no interno. Então, quando o Hermes Trismegisto, né, lá no lei, nas leis herméticas, ele fala, né, assim, o universo é mental. Aí eu botei assim, cuidado com o que você pensa. É só isso, cuidado com o que você pensa. E é muito engraçado, porque eu fui fazer uma palestra em um lugar. Então, eu preparei tudo, preparei o slide, preparei a minha fala, preparei tudo. E quando eu cheguei lá, antes de ir, eu pensei assim: esse lugar é novo. Será que o aparelho, o retroprojetor, vai estar funcionando? E se não funcionar? Eu pensei assim: e se não funcionar? Como é que eu vou fazer a palestra? Na, só na garganta, só falando? Eu falei assim: não, poxa, eu vou ter que dar um jeito, né? Eu só pensei que se não acontecesse, se não tivesse o retroprojetor não funcionasse, como é que eu ia fazer? Eu só pensei isso. E quando eu cheguei lá, aí tá todo mundo arrumando lá o computador, não sei o quê, de repente botaram o fio, o computador não ligou. Não, ligou, mas não funcionou, não transmitiu a imagem do computador para a tela. Aí vai daqui, vai dali. Eu falei assim, meu Deus, o que eu pensei aconteceu. Ou seja, a lei do mentalismo é cuidado com o que você pensa. Eu só pensei, o que é que pode dar errado? Mas é isso que a gente acorda o dia todo. A gente acorda já pensando o que é que pode dar errado. E às vezes acontece, a gente fica na M. Mas como é que a gente pode mudar isso? E na mesma hora eu falei assim, não, 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 não. Não. Cancela, cancela, cancela todos os pensamentos que eu tive sobre isso. Esse problema vai se resolver agora. Aí tinha um senhorzinho lá, responsável pelo computador, que ele sentou assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu falei assim, não, que ele tem uma ideia,
Porque eu não conhecia ninguém, ele não conhecia nada. Eu falei assim, que ele tem uma ideia que esse problema se resolva imediatamente, porque faltavam 5 minutos para começar a palestra e o problema tinha que ser resolvido. Aí eu até pensei assim, se não tiver nada, eu vou fazer, vou virar o computador para todo mundo. Só que fica chato, né? As pessoas queriam ver na tela e ver só no computador. Eu sei que o tiozinho saiu. Quando ele voltou, ele trouxe um cabo gigantesco. Aí colocou um cabo velho, né? Gigantesco, mas é aquele cabo foi o que resolveu o problema. Eu falei assim, ele lembrou de onde tinha um cabo, pediu para alguém, não sei o que que ele fez, eu sei que botou o cabo no computador e ligou o retroprojetor e deu. Eu falei assim, graças a Deus. Mas vocês estão entendendo? Vocês estão vendo como que é o nosso pensamento? Ele cria M o tempo todo se a gente deixar. Então, a lei do mentalismo, a gente tem que estar presente, né? Quando o Saint-Germain ele fala da presença, eu sou a presença em ação, eu sou a presença todos os dias. Você está presente realmente com a sua vida? Você está presente com tudo que você pensa, diz e faz? Se você não tiver, você escutar o que um fala, é isso mesmo, o mundo é uma guerra só. Você só vai ver guerra no seu mundo. Você está entendendo? Então é isso. Volta para o mentalismo, pensa assim, se tudo é mental, eu tenho que ter cuidado com os meus pensamentos. Eu não posso pensar qualquer coisa, pensar besteira, ficar criando mundos, ficar criando conflitos. Às vezes até com uma pessoa, você discute com uma pessoa, depois a pessoa vai embora e você fica ali, né, rebobinando aquela confusão que teve, aquela coisa, você fica rebobinando. Aquilo você está criando aquilo novamente. Pode não ser com aquela pessoa, mas você está criando uma situação igual àquela que você bolou. Então, vamos. Eu estou falando aqui do mentalismo, eu estou botando um exemplo prático. Porque eu não quero só falar, olha, a lei do mentalismo, tudo é mental, tudo é mente. Não, não quero levar vocês para um lugar tão assim, elevado que você só fique, ai, a lei do mentalismo é maravilhosa. Como que isso vai aplicar na sua vida? Como que você vai fazer isso no seu dia a dia? A lei do mentalismo. A lei do mentalismo está lá desde a época do Hermes Trismegisto, né? Que ele falou lá atrás, lá no Egito, lá no Ritote, essas coisas. Olha, historicamente é maravilhoso você ler a história, você entender as coisas, mas com a aplicação que tem na sua vida, você estuda para aplicar na vida. Isso que é o desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal é para você testar, fazer da sua vida um laboratório de tudo que você lê. Ai, não, as pessoas querem só ficar massageando o ego. Ai, não, eu sei tudo, eu li tudo. Isso já aconteceu comigo, né? De ser a sabichona, saber um monte de coisa e não aplicar nada na minha vida. Ou seja, aplicar um pouquinho e achar que estava bom. Mas não, agora eu quero sim que as coisas. Eu já entendi que se eu pensar negativo, o negócio não vai dar certo. Então, a gente tem que começar a reprogramar, botar, tipo assim, tirar o disquete, né? A gente tem, como se estivesse aqui no cérebro, tiver um disquete que pensa tudo errado. Não, agora eu vou começar a pensar certo. Pega um outro disquete e põe aqui, né? Agora só vou pensar certo. Mas a gente, imaginando dessa forma, é como se a gente estivesse realmente se reprogramando. Tem uma amiga que faz assim, olha, eu estou botando outra programação aqui, estou fazendo assim. Então, é aqui, na nossa mente. Se o universo é mental na nossa mente, tudo que está vindo de ruim, a gente vai tirar esse disquete, põe no outro lado e põe agora. Eu vou falar só positivo, só vou ver o bem, só vou ver amor, só vou ver isso. Porque quando você está com esse disquete, né, que só vê coisa errada, você só vê coisas mais, você só vai julgar as pessoas, você só vai ser atraído para isso. Então, tem vezes que eu estou no YouTube assistindo. é, Não, assim, vou assistir alguma live, alguma coisa, né, das pessoas que eu sigo. Aí vem aparece, né, as opções do YouTube. Olha, fofoca, fulano, né, falou mal de Beltrano por causa disso, disso, disso. Se eu soubesse disso naquela época, eu nunca trabalharia. Sempre, né, dessas fofocas que tem. Olha, trabalhar com essa pessoa é horrível, aconteceu isso, isso. Fica assim. Às vezes o dedinho, né, fica assim, sabe? Curioso, dedo curioso. Vai lá, não vou apertar para ver o que que o fulano falou do Beltrano. Mas aí eu paro, a presença chega. Uau, peraí, eu realmente preciso saber dessa fofoca?
Eu realmente preciso em- saber disso? Isso vai me elevar? Ou seja, ou isso vai só fazer mais uma, sabendo de uma fofoca que não tem nada a ver, sabendo de um rolo que não me interessa, para poder falar com outras pessoas, para poder dizer: ah, você viu isso que aconteceu sobre a fulana? Ah, eu vi, né? Que coisa horrível. Olha, falaram, eu também achava isso. Pouco me importa. Mas quando eu digo isso assim para algumas pessoas, né, que eu conheço, elas ficam: o quê? Você não acompanha as notícias? Sim, eu acompanho as notícias, mas não são todas as notícias que precisam da minha atenção. As notícias que precisam da minha atenção são as notícias que vão mudar a minha vida, as notícias que vão me levar para frente, as notícias que vão me fazer desenvolver, me desenvolver espiritualmente, como pessoa, socialmente. Então é isso que importa. Saber dos mínimos detalhes de tudo que está acontecendo, realmente não é. Vocês podem até estar falando assim, ah, que mulher mais esquisita, mas não é isso, gente. Qual vai ser a diferença de saber de tudo de estar acontecendo, que não vai fazer mudança na minha vida, para saber o que é importante para mim, para a gente? Então, é, a gente começar a buscar a presença e começar a buscar para onde que eu vou, o que eu vou fazer. O que eu faço com isso? Deixa esse dedo curioso de lado. Falei assim, não, vou ou não vou? Então, na hora que você estiver indo olhar alguma coisa, alguma fofoca de alguém, ah, não, peraí, não. Mas se alguma coisa, se alguma notícia aparecer para você várias vezes, fala assim, não, poxa, peraí, tem alguma coisa aqui que eu preciso dar uma olhada. Às vezes você entra, você precisa escutar só uma palavra. E isso sim é presença. Quando você vê uma coisa repetidamente, você fica assim, você fica esperto, você fica de olho. Então você começa a ver as sincronicidades, as coisas todas acontecendo a seu favor, né? As pessoas não querem isso, as pessoas querem aquela dopamina imediata. Ai, eu tenho que saber disso. Aprendeu? Aprendeu não, ficou sabendo de uma fofoquinha e pronto. Ah, próximo. Não, não é nada disso. A vida não é isso. A vida, o mais importante é a gente saber quem nós somos e para onde estamos indo, né? Então é isso. Eu falei só de uma lei, agora do Caibalion, mas é o mais importante para a gente. Tudo é mental, tudo está na nossa mente. Se a gente tem pensamento ruim, se a gente tem pensamento de briga, se a gente tem pensamento de escassez, se a gente tem pensamento de conflito, né, de desamor, sei lá, qualquer pensamento que a gente fica julgando no outro, é porque ele ainda está na gente. Quando eu começo a ver assim, ah, fulano fez isso, ah, fez. Ele fez, tá bom para mim, né? Eu não vou ficar, e fulano fez isso. Não, ou seja, hoje eu posso dizer que as pessoas fazem de mal para outras pessoas, entre elas, talvez, não tem um impacto tão grande quanto tinha antes. Porque eu não estou dizendo que eu estou afastada, mas eu entendo, né? Depois que eu falar de todas essas leis, você vai entender que a gente tem que se manter na lei da polaridade. A gente tem um extremo amor, você tem extrema raiva. Então, sabe aquele oito que é invertido, né? Aquele oito deitado? Então, você aqui é o centro. Então, quando você vai se afastando do centro, você vai para os extremos. Ou você vai para o amor excessivo, ou você vai para a paixão, né? Ou você vai para o ódio extremo. Então, enquanto você estiver numa polaridade, aí sim, se você entender a polaridade, nos níveis de polaridade, né? Se você está aqui, quanto mais você se afasta do equilíbrio, aí sim você vai estar se afastando de você mesmo, você vai estar no inconsciente coletivo de todo mundo que tem raiva, todo mundo que está aqui. Ou você vai para o inconsciente coletivo de todo mundo que tem paixão e que não pensa, só faz. Só vai fazendo e depois vê as consequências e que se, né, ferre o resto do mundo. Então, quanto mais a gente volta para o centro, né, a gente pode ir um pouquinho ou outro, que aí você vai para a lei do ritmo. Né? Na lei do ritmo, tudo tem ciclo. Então, você pode um dia estar bom, outro dia você vai para o outro lado, mas você não se afasta muito desse seu centro. Mas se você se afastar muito, aí você realmente você vai cair numa cilada, ou para o bem, ou para o bem, ou para o mal.
É isso. Então, hoje eu falei só da primeira lei, eu vou continuar falando da próxima lei no próximo vídeo. Até mais, tchau. Ah, esqueci de falar. Meu nome é Fátima Cris e meu canal eu falo sobre Saint-Germain e os grandes mestres da humanidade. Até mais. Tchau, tchau.